Boa noite a todos. Com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, terceiro período legislativo, 37ª legislatura. Eu passo a palavra ao secretário Miguel para que faça a leitura da ata da 28ª Sessão Ordinária. Peço dispensa da leitura da ata com conformidade ao regimento interno, senhor presidente. Solicitado pelo vereador Jackson, como o mesmo já falou, em conformidade com o regimento interno da Casa, para que a ata não seja lida, eu coloco em votação. Quem é favorável para que a ata não seja lida, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade, a ata não será lida, mas será votada. Coloco a ata em votação. Em discussão, votação. Quem é favorável à ata permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Passo lá para o Miguel. Passo a palavra ao secretário Miguel para a leitura das correspondências. Ofício 383 de 2019. A Sua Excelência, o senhor Nereide Mundo Alago. Segue anexo o projeto de lei complementar 002 de 2019 para apreciação por essa Casa de Leis. Outro sim, em observância ao princípio de anterioridade tributária, não surpresa tributária, refletindo um lapso temporal para que o cidadão possa antecipar a forma e os meios com que os quais vai contribuir para o custeio coletivo das despesas da sociedade e o princípio de noventena tributária. A lei que institui ou majora tributo não pode surtir efeito antes de decorrido 90 dias de sua publicação. Solicita-se que o projeto seja discutido e aprovado ainda no presente exercício. Atenciosamente, Luiz Adir Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Ofício 384 de 2019. A Sua Excelência, o senhor Nereide Mundo Alago. Segue anexo o projeto de lei 030 de 2019, que declara e reconhece a cidade de Virasoro, na província de Corrientes, Argentina, como cidade irmã do município de São Mateus do Sul, para apreciação por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Luiz Adir Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Ofício 381 de 2019. A Sua Excelência, o senhor Nereide Mundo Alago. Solicitamos o empréstimo das dependências dessa Casa de Leis no próximo dia 29 de agosto, quinta-feira, a partir das 14 horas, para a realização de audiência pública para apreciação e discussão da Lei do Orçamento Anual, LOA, para o exercício de 2020, para que estendemos convite a Vossa Excelência e demais vereadores. Atenciosamente, Luiz Adir Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Deixa eu ver assim. Tá falando, não postei atenção. Ao excelentíssimo vereador Nereide Mundo Alago. Assunto: convite para audiência pública do saneamento. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, AGEPAR, no uso das suas atribuições legais e na política de transparência de suas ações, convida a Vossa Excelência para participar da audiência pública para discussão e apresentação de contribuição à proposta do novo Regulamento Geral de Serviços de Saneamento no Paraná, que vai substituir o Decreto 3.923 de 1988. Atenciosamente, Omar Eckel, Diretor-Presidente. A Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul. Eduardo Antônio Fernandes Benedetti Pedroni, médico e ex-vereador desse município pelo PSDB, por seu advogado Fernando Henrique Benedetti Maninsuio, procuração acostada,
vem perante Vossa Excelência, moldado no interesse de defender suas garantias constitucionais e legais, requerer o que se segue. 1. Cópia do ofício de renúncia de mandato eletivo, 01 de 2018. 2. Cópia da ata da sessão subsequente ao protocolo de pedido de renúncia, bem como da ata conseguinte que dispõe sobre a aprovação da ata antecedente, e ainda a respectiva publicação das referidas atas e do comunicado de renúncia em diário oficial. Cópia do ato convocatório do suplente do vereador renunciante, termo de posse e ata da sessão de posse, bem como de suas publicações. Requer, portanto, nesse ato, a cópia dos documentos acima descritos, limitando-se ao prazo razoável de 72 horas, sendo de suma importância para a busca efetiva e analítica da defesa do requerente. Procuração. Eduardo Antônio Fernandes Benedetti Predoni, brasileiro, casado, médico portador da identidade, RG 645517336, regulamento escrito no CPF 028-396-17919, residente e domiciliado à rua 13 de Maio, 1079, bairro Pinheirinho, cidade e comarca de São Mateus do Sul, estado do Paraná. Através do presente instrumento particular de procuração, nomeie e constitui como advogado Dr. Fernando Henrique Benedetti Narinsuio, advogado casado OAB 45843, outorgando-lhes os direitos gerais para o foro judicial, com o fim de, em conjunto ou separadamente, praticar todos os atos do processo, inclusive para o cumprimento de sentença, a saber, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, e ainda atuar como representante da parte em audiência de conciliação ou mediação, com poderes para negociar ou transigir, podendo ainda constituir representante para tal fim. No empenho da procuração que se lhe é outorgado, os procuradores, no sentido de seu integral, bom e fiel cumprimento, subestabelecendo e assim o fizer necessário. Requerimento 002 de 2019. Urgente. A Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul. Eduardo Antônio Fernandes Benedetti Predoni, médico e ex-vereador desse município pelo PSDB, por seu advogado, Fernando Henrique Benedetti Narinsuio, procuração acostada, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 10 da Lei Federal 12.527 de 2011, requerer o que se segue. Cópia das deliberações desse Poder Legislativo ocorridas em sessões ordinárias e extraordinárias, de todos os projetos oriundos do Poder Executivo, compreendido entre o período de 1 de 2 de 2017 a 15 de 12 de 2017, discriminando a votação por vereador. Requer, portanto, nesse ato, a cópia dos documentos acima descritos, limitando-se ao prazo razoável de 72 horas, sendo de suma importância para a busca efetiva e analítica da defesa do requerente. Convite. Respeitosamente, veio por intermédio do presente convidar Vossa Excelência a participar da audiência pública que tratará sobre o manejo das araucárias, por proposição do deputado que o presente subscreve, na qualidade de presidente da Comissão de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior e líder do bloco temático de incentivo à erva mate. A presente reunião terá início às 9 horas do dia 2 de setembro de 2019, no plenarinho desta Casa de Leis. Atenciosamente, Emerson Bacil. Ao excelentíssimo senhor Nereio de Mundo ao Lago. A diretoria do Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes vem, através desse, solicitar a indicação de um representante da Câmara Municipal de Vereadores de São Mateus do Sul
para compor a comissão de acompanhamento da construção do novo hospital. Solicitamos a indicação do representante até o dia 3 de setembro de 2019, juntamente com as seguintes informações: nome completo, e-mail, telefone. Atenciosamente, Eliana Schmidt, presidente do hospital. Diante da irregularidade de estimativa de impacto financeiro orçamentário, bem como da declaração do ordenador de despesa que a ação tem compatibilidade com a Lei Orgânica Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, nos termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. Desta forma, antes da deliberação plenária necessária, se faz o atendimento do contido. Vem que a referida despesa sem o atendimento poderá ser considerada despesa irregular, sendo posteriormente nula. Outro sim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê que os projetos de lei que acarretem aumento de despesa, como no caso em tela, deverão ser acompanhados de impacto financeiro e orçamentário. Vereador Júlio Balkowski, vereador Omar, vereadora Marta. Terminou? Passaremos à ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de leis. Com a palavra, secretário. Projeto de Lei 027 de 2019. Cria a gratificação de função para a diretoria executiva e para o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência de São Mateus do Sul, IPRESMAT. Artigo 1º. Fica criada a gratificação de função para os cargos de diretoria executiva e para o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência de São Mateus do Sul. 1. Para o cargo de diretor-presidente, o valor da gratificação corresponde a 60 UFMs mensais. 2. Para o cargo de diretor de Departamento Financeiro e Administrativo, o valor da gratificação correspondente a 25 UFMs mensais. 3. Para os membros do Comitê de Investimentos, o valor da gratificação corresponde a 15 UFMs mensais. A gratificação que se trata, o caput desse artigo, não será cumulativa com outras de qualquer natureza, devendo o servidor optar por aquela que lhe couber. Para receber a gratificação referida nesse artigo, os servidores mencionados deverão possuir certificação profissional organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. Os servidores ocupantes dos cargos de diretor-presidente e comitê de investimentos que não possuírem a certificação terão um prazo de 180 dias para a sua obtenção, sob pena de não serem substituídos por novos membros, de acordo com suas representatividades. Artigo 2º. A gratificação criada por essa lei reger-se-á pelos seguintes dispositivos. O servidor somente fará jus à gratificação de função durante o período em que efetivamente exercê-la, sendo que os valores recebidos a título não incorporarão os vencimentos sob nenhuma hipótese. O valor da gratificação de função não será computado para fins de cálculo de hora extraordinária e do adicional noturno. Para fins de gratificação natalina, será computado o valor percebido como gratificação de função, vigente em dezembro, na ordem de 1,12 por mês, em que o servidor terá percebido a vantagem durante o ano correspondente. Artigo 3º. O valor efetivamente gasto pelo Poder Executivo a cada mês para o pagamento da gratificação de função de que se trata o artigo 1º será custeado com recursos vinculados ao RPPS, sendo deduzido do valor repassado mensalmente e referido à taxa de administração, fixada no inciso 5 do artigo 77 da Lei Municipal 1429 de 2002, que dispõe sobre o RPPS. Artigo 4. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Mensagem justificativa. Visa o presente desse projeto instituir gratificação aos servidores que compõem a diretoria executiva e o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência de São Mateus do Sul, IPRESMAT,
A gratificação proposta visa compensar a relevância das funções, que devem ser desempenhadas com o devido comprometimento e seriedade pelos servidores a ela designados. A investidura do cargo implica tarefas e atividades adicionais complexas, exigindo também estudos técnicos, eventuais extensões de jornadas e impondo responsabilidades pessoais de natureza administrativa, civil e até criminal, no caso de autuação incompatível com os princípios aplicáveis à administração pública e à legislação, fatos que muito bem justificam a instituição de gratificação específica ao diretor-presidente e ao diretor do Departamento Financeiro e Administrativo, assim como aos membros do Comitê de Investimentos, responsáveis pela gestão dos recursos do Empresmate, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e de seus ativos passivos. Atualmente, os membros da diretoria executiva são contemplados com função de confiança, contando a criação de gratificação exclusiva para os cargos em questão, mostra-se mais oportuna, inclusive para que se possa ser custeada com recursos do próprio RPPS. Assim, através da taxa de administração, não gerando impacto orçamentário financeiro ao município. Sendo que se apresenta, e cientes da importância de que a gestão séria e eficiente do Empresmate representa não só a administração pública, mas principalmente para centenas de famílias e servidores a ele vinculados, julgamos pertinente nossa proposta, para a qual contamos com a aprovação por parte dessa Casa de Leis. Luiz Adir Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do Executivo de número 27 de 2019 cria a gratificação de fundo, GF, abreviatura de gratificação de fundo, para a diretoria executiva e para o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência de São Mateus do Sul e Presmate. Iniciativa do Executivo, eu coloco em sua primeira discussão e votação. Vereador Pichetti. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população presente. Em relação a esse projeto, senhor presidente, eu vejo de grande importância, sou favorável ao projeto e vejo que ele tem necessidade, pela complexidade de você ser o gestor de hoje, próximo de 150 milhões de reais, com responsabilidades técnicas, tanto na área civil como criminal. Mas nós, como votantes, como vereadores, nós podemos fazer até a votação política. Mas quando nós estamos dentro das comissões, que é o meu caso, nós temos de fazer a questão técnica. E nós não podemos, dentro da comissão, fazer a aprovação de um projeto inconstitucional. Esse projeto hoje, ele está inconstitucional porque o Executivo Municipal não mandou impacto financeiro necessário para os estudos e a viabilização técnica financeira desse projeto aos vereadores da comissão dar o parecer. Eu quero deixar aqui bem relatado, senhores vereadores, o vereador Geraldo teve em outras gestões junto. No mandato passado, através do jurídico da Câmara, não passou nenhum projeto que mexia com impacto financeiro sem a devida impacto financeiro assinado pelo contador do município ou pelo contador de qualquer instituição necessária. Nós tivemos no passado erros graves, na qual, vereador Júlio, nós tivemos de fazer aqui, eu não fazia parte da comissão, mas nós tivemos de fazer a votação política. E é o caso do projeto de lei, na qual deu a funcionalidade do estatuto do professor, o aumento do salário do professor, que veio sem impacto financeiro. Um projeto inconstitucional, aprovado por nós, mas o parecer não foi meu. Eu fiz a votação política, porque seria muito mais prudente eu dar o aumento justo e necessário para os professores do que deixar um erro formal e proposital do Executivo Municipal não vir junto na Câmara Municipal, junto com o seu projeto. Então aqui eu solicito, para nós não fazer um erro técnico,
eu solicito, senhor presidente, 15 dias de vistas para o Executivo Municipal ter o pensamento... 20 dias? Peço 20 dias de vistas nesse projeto para o prefeito municipal, através do seu órgão técnico, trazer essa informação necessária e dentro da Constituição nossa, que é obrigatório estar junto, e não veio. Conforme o regimento interno, solicitado pelo vereador Pichetti, o período de vistas para aguardar documentos e melhor estudo dos pares, né? Eu coloco em votação o pedido de vista do vereador Pichetti. 20 dias. Quem é favorável à solicitação do vereador Pichetti para vistas no projeto de lei do Executivo de número 27 de 2019, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade, o projeto não vai para votação. Cumprimos o regimento interno, né? Nossa lei orgânica. Após 20 dias, ele retorna na pauta para ser discutido e votado. Prossegue, secretário. Projeto de Lei 028 de 2019. Dispõe sobre a criação de 60 vagas para o cargo de professor de educação infantil, classe A. Referimento 1, 40 horas. E 120 vagas para o cargo de professor, classe C. Referimento 1, 20 horas. Conforme artigo 43, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de São Mateus do Sul, de 4 de 4 de 1990. A súmula cria 60 vagas para o cargo efetivo de professor infantil, classe A, 40 horas, e 120 vagas para o cargo efetivo de professor, classe C, referimento 1, 20 horas. Na forma da legislação em vigor, conforme a Lei Orgânica do Município de São Mateus do Sul, submeto à deliberação dessa eminente Casa Legislativa o projeto de lei que cria 60 vagas para o preenchimento do quadro permanente, para o quadro efetivo de professor de educação infantil, classe A, referimento 1, 40 horas, de 105 para 165 vagas, alterando, portanto, a Lei 2.791 de 2017 e atualizando o anexo 9 da Lei 2000 de 2010. 120 vagas para preenchimento do quadro permanente para o cargo efetivo de professor, classe C, referimento 1, 20 horas, de 280 vagas para 400 vagas, alterando, todavia, a letra E do artigo 1º da Lei 2.357 de 2014 e atualizando o anexo 9 da Lei 2000 de 2010. Ambas as ampliações do número de vagas não vinculadas à obrigatoriedade de preenchimento total. Além disso, ocorrerá de forma geral substituição das jornadas complementares e das vagas envolvidas ao processo seletivo simplificado, PPS, atendendo principalmente o Acórdão 3.899 de 2017, TCE Paraná. Ademais, os professores serão destinados aos novos CMIs, Tamareiras e Antigo Colégio Integral. Outros sim preencherão o quadro permanente de servidores para que seja possível, gradualmente, aplicar 25% de hora atividade, normativo necessário à classe escolar, infantil e fundamental. Finalmente, as constantes aposentadorias devem ser compensadas com novas nomeações de professores efetivos, não reduzindo assim a capacidade laboral da Secretaria de Educação e Cultura. Atenciosamente, Luiz Adir Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 28 de 2019, cuja súmula
dispõe sobre a criação de 60 vagas para o cargo de professor de educação infantil, classe A, referência 01, 40 horas, e 120 vagas para o cargo de professor classe C, referência 01, 20 horas, conforme artigo 43, inciso 2º da Lei Orgânica do município de São Mateus do Sul, Estado do Paraná, de 4/4/1990. Esse projeto é iniciativa do Executivo, ele está em sua primeira discussão e votação. Eu coloco o projeto em discussão. O projeto está em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de votos, a vereadora Fernanda. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, trabalhadores dessa casa, imprensa, toda a comunidade que se faz presente. Quero falar da importância expressiva desse projeto. Nós temos aqui vários representantes da educação e como é importante ter essa visão, né, de ter, né, o que a gente é contra, né, são projetos que vêm prejudicar a comunidade, mas que vêm favorecer, a gente sempre é favorável e não pode deixar de falar da importância de termos funcionários públicos efetivos, principalmente na área da educação. Então, parabenizo aí o secretário Jorge Manfroni por essa ação junto com o Executivo e da importância, reforço a importância de nós termos esses cargos de forma efetiva através do concurso público. Então, parabéns a todos os que, né, passaram e vão estar assumindo os cargos e ao secretário pela ação e pela iniciativa e pelo reconhecimento da classe trabalhadora da educação. Vereadora Marta. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários, quem nos assiste aí pelo Face da Câmara e a todos que estão presentes. Primeiramente, parabenizar quem passou no concurso. Tem alguém daqui que passou no concurso? Olha aí que maravilha. Eu é que sei o que é reprovar num concurso por causa de uma questão. Muitas vezes o concurso, ele Pichete, você acha que eu só passei na vida? Eu reprovei também. E eu que sei. Eu fiz 2 concursos da prefeitura, graças a Deus passei nos 2, fiquei 14 anos na prefeitura e depois por opção, aí eu fiquei no estado, né? Mas o primeiro concurso que eu fiz, tinha que acertar 20 no mínimo, acertei 19. E por sinal eu fiz 2 concursos no mesmo dia. E aí o outro, eu teria que passar em 11º, eu passei em 8º lugar. Ou seja, não consegui entrar em nenhum. Aí eu tive que esperar mais uma rodada de concurso, e aí, graças a Deus, eu consegui passar nos 2. Né? Então, sou pedagoga e sou professor de geografia, atualmente na direção da escola, mas é uma luta muito grande para a gente conseguir passar num concurso. Algumas pessoas até dizem que depois que a pessoa passa, que ela assume o cargo, aí ela se acomoda, né? E uma coisa que eu vou pedir para vocês, continuem com a mesma garra, com a mesma dedicação, todas as pessoas que vão assumir, porque o concurso ele é uma garantia. Para a pessoa ser mandada embora, tem que ser muito ruim, né, de um concurso público. Mas assim, as pessoas que passaram, tenho certeza que vão honrar o trabalho, né, o compromisso, e parabenizar mesmo que já estava mais do que na hora de sair um concurso público municipal. Né? Então, é o pessoal que está presente aqui, espero que vocês tenham passado uma boa colocação, e ao pessoal que está em casa também, né? E vamos mostrar aí que a educação ainda é a base de tudo. Sem educação, não existe nada. Vereador Pichete. Senhor presidente, quero só relatar, hoje eu liguei para o secretário de Educação, até por causa de um negócio de um parquinho que a gente está vendo em conjunto, para o CEMEI, e ele está de férias e me atendeu, também nem sabia que ele estava de férias, mas ele me atendeu, nós conversamos pelo WhatsApp por um bom tempo. Eu acho um projeto importante,
que qualifica o quadro público de funcionários numa área tão importante e tão necessária. Essa semana, vereadora Marta, eu visitei 2 CMEIs e tem um terceiro que a gente conversou com algumas pessoas de CMEI e nós estamos com problema de estágio, nós estamos com falta de profissionais para fazer esse auxílio e a dificuldade está muito grande. Eu acho que é uma preocupação do secretário de Educação e isso vem a calhar que seja logo aprovado, sancionado pelo prefeito municipal e que o executivo faça, assim, de fato e de direito, a contratação das pessoas que se esforçaram, fizeram concurso público, passaram entre as primeiras vagas. A gente vê aí um concurso público que está se acabando. Nós temos vaga de motorista, vagas de operador de máquinas, e eu acho que já nem podem mais chamar, já foi. E nós, com tanta necessidade de funcionário público, terceirizando e deixando o maquinário do município parado no pátio de máquina. Eu, no meu entendimento, é uma improbidade administrativa, mas pelo menos, se não for uma improbidade administrativa, é uma imoralidade nós deixar equipamentos públicos conquistados, parado no pátio de máquina e fazendo terceirização, pagando não só o custo da máquina, mas o custo do operador, o custo do motorista. Isso é uma irresponsabilidade, é uma maneira pífia de você fazer uma administração pública que está fazendo uma cobrança pelo devido não voto do funcionário público em outras eleições, e você está fazendo o funcionário público todo culpado de uma má gestão dos seus líderes. Então, eu acho necessário, sim, nós primerizar o Executivo Municipal para ter serviços de qualidade, serviços efetivos de necessidade, que nós estamos deixando aí o município, infelizmente, em estado lamentável com serviços de qualidade. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, deixo aqui os parabéns à Secretaria de Educação, que, no meu ver, é a secretaria que está andando para frente. Tem algumas que estão andando mais para trás. Obrigado. Vereador Jackson. Quero aqui cumprimentar a todos presentes na sessão, a todos que nos acompanham nas redes sociais, aos novos colegas vereadores. Parabenizar aqui o secretário de Educação pelo projeto e pela iniciativa, do Executivo Municipal, visando a necessidade. E a gente vê aí a preocupação e os investimentos que vêm sendo feitos na Secretaria de Educação, porque a educação é o futuro, não só do município, da nação. Eu acho que temos que investir sim, no nosso futuro, nossas crianças, e conforme a determinação aí do governo federal e as novas leis e atividades, então há essa demanda que tinha que ser suprida, e esse concurso veio assim para atender essa demanda e poder atender melhor aí a nossa educação infantil. E a questão de falta de funcionários, isso aí é claro há muito tempo, já que já se teve outras vezes. Infelizmente temos falta de funcionários em vários setores, que infelizmente o município hoje não tem condições de chamar todo esse pessoal que estava nesse concurso em aberto, porque o índice da folha está lá em cima. Então o prefeito tem que tomar seus cuidados. Infelizmente ele tem que saber administrar o recurso e saber que ele também tem que deixar recursos para fazer investimento em obras e nas necessidades do dia a dia do município. Então eu parabenizo o prefeito aí pelas suas responsabilidades. Infelizmente esperamos que a economia melhore, que a economia não vem ajudando. Inclusive esse mês agora que fechou, nós tivemos uma queda de arrecadação aí, e o município aí teve uma queda de 2 milhões, esse mês aí, que recebeu a menos, do que esperava. E infelizmente a gente vê só notícias ruins aí na questão da economia. A gente vê aí quedas na Ibovespa, as próprias taxas de juros, e infelizmente o país entrou nessa crise, infelizmente por uma corrupção que passou há muito tempo no nosso país, e essa economia, enquanto não melhorar e o orçamento dos municípios não começar a ter um crescimento, com certeza não é uma dificuldade só aqui de São Mateus, vários municípios estão com essas dificuldades, os prefeitos infelizmente estão passando aí por dificuldades por questão econômica. Se melhorar as coisas, com certeza, como há necessidade, tem que ser sim contratado e chamado. Mas vai se virando aí, trabalhando como pode,
infelizmente é um grande problema na administração pública. Eu, como líder de governo, sempre estou lá conversando com o prefeito, estou lá no gabinete, e é uma preocupação, e a gente, infelizmente, temos esse grande problema aí. Então, eu queria só deixar bem claro isso aí. Muito obrigado. Prossegue, secretário. Projeto de Lei 029 de 2019. Altera o item 14.1.2 do anexo 3 da Lei 2.250, de 27 de junho de 2013. O item 14.1.2, anexo 3, passa a vigorar com a seguinte redação: chefe de licenciamento ambiental, fiscalização e gestão de espaços públicos, incluindo sepulcrários. Atribuições: estabelecer diretrizes para o licenciamento ambiental no município, gerir convênios com órgãos de outras esferas governamentais relacionados com a fiscalização ambiental, fiscalizar o sistema de água e esgoto do município, promover ações conjuntas com a concessionária de água e esgoto, a fim de prover soluções aos servidores de abastecimento de água e de esgoto sanitário, gerir necrópolis e espaços públicos, inclusive fazer o controle dos arquivos dos obituários dos cemitérios municipais, fazer a gestão de limpeza e manutenção dos cemitérios, efetuar o planejamento de espaço necessário no cemitério, sempre com horizonte de pelo menos 4 anos, regularizar o cemitério perante os órgãos competentes, estabelecer e orientar os procedimentos de construção e reforma de jazigos, estabelecer os critérios de execução e manuseio de tintas internamente ao cemitério, estabelecer critérios de reconhecimento e encaminhamento de parafinas dos cemitérios, estabelecer formas de gestão de corte de árvores internas e ao entorno. Justificativa. A pretendida alteração se justifica considerando a necessidade da adequação legislativa em relação às atribuições do cargo de chefe de setor de licenciamento ambiental e fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Luiz Adir Gonçalves Pereira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 29 de 2019 altera o item 14.1.2 do anexo 3º da Lei número 2.250, de 27 de junho de 2013. Iniciativa do Executivo está em sua primeira votação e discussão. O projeto está em discussão. Vereadora Fernanda, com a palavra. É só uma questão de entendimento. Está criando um novo cargo ou está alterando apenas uma função já existente? Só alterando nomenclatura. Tá. Mais alguém quer discutir? Vereador Pichetti. Só para deixar bem claro, na justificativa do projeto, na qual é esquecido que a justificativa serve para colocar tudo. E na justificativa também está muito falha. Ela não explica direito ao projeto. Ela fica uma justificativa muito aberta. Eu acho que a gente tinha de definir e pedir para o Executivo Municipal fazer uma justificativa de fato lógica, né? E sintética. Porque não tem, ele amplia demais e não fala nada. Ele fala um monte e não fala nada de verdade. O objetivo está bem claro, né? Mas tudo bem. Mais alguém quer discutir? Primeira votação. Ninguém mais, então, querendo discutir, eu coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora, então, dentro ainda da ordem do dia. Nós temos requerimentos, que são na ordem de 3 requerimentos. Logo após, também, votação das indicações, que também são 3. Com a palavra, secretário Miguel. Requerimento 130 de 2019. Requer que seja enviado ofício ao prefeito municipal solicitando com urgência cópia do levantamento técnico previsto no artigo 5º
da Instrução Normativa 1877, de 14 de março de 2019. Justificativa. É função do vereador fiscalizar e cobrar ações do governo nas 3 esferas governamentais e verificar se os recursos públicos estão sendo devidamente aplicados para a promoção do bem-estar da população, buscando apoio nas várias esferas do governo para obter recursos para o município e dialogando com a população sobre as melhorias que podem ser realizadas. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. Requerimento número 130 de 2019, como proponentes a vereadora Fernanda e o vereador Júlio, eu coloco em discussão e votação. Está em discussão, com a palavra a vereadora Fernanda. Então, esse requerimento se refere, eu não sei, eu acredito que os senhores já tomaram conhecimento com relação à cobrança do ITR que vem sendo realizada pelo município. E é um imposto federal, mas hoje existe um convênio e o repasse passa direto para o município. Antes o agricultor ia, o sindicato tinha um valor de referência específico, que era um valor bem reduzido do que está sendo cobrado hoje. E eu estou trazendo esse questionamento porque isso está atingindo diretamente o agricultor no nosso município. Nós sabemos da expressividade da agricultura familiar, da importância dos agricultores, das produções do nosso município. E eu não sei se já para o Nereu, para os senhores já houve reclamação, mas está grande a situação. E depois vai acontecer como a situação do Alvará. Passa, e depois quando a gente vê já está sendo realizado, e daí nós não temos mais como voltar atrás. Então, existe uma instrução normativa de 1877, que é a questão de referência sobre o assunto, no artigo 5º que ela diz que as informações referidas serão compostas pelos valores obtidos mediante levantamento técnico realizado por profissional legalmente habilitado, vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e aos correspondentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que se responsabilizará tecnicamente pelo trabalho. Existe uma tabela na Prefeitura que não passou pela Câmara, não passou por nenhum tipo de aprovação, não teve publicidade, pela qual está sendo referência para a cobrança do ITR. E nós temos que entender que o ITR é o imposto sobre a terra, mas não é o valor de venda, ninguém está vendendo um terreno. Porque daí o ITBI é um imposto de venda, E assim como nós temos o IPTU tem um preço diferenciado do ITBI, da mesma forma o ITR. Hoje, na tabela fornecida pela Prefeitura, prevê um valor de terra nua, que é a referência, 29.200 hectares de lavoura produtiva, o que resulta em R$70 mil o alqueire está sendo avaliado. E a terra que necessita um pouco mais de insumo, classificada como aptidão regular, está prevendo em 60 mil alqueire. Isso são valores correspondentes à venda, e ninguém está vendendo o terreno. Todo mundo está pagando imposto sobre o terreno. No artigo 4º ainda, as informações que se referem serão prestadas pelos municípios ou Distrito Federal e servirão de base de cálculo do valor médio por hectare para cada encadramento de aptidão agrícola de terra existente no território do respectivo ente federado. E ainda no artigo 1º, essa instrução normativa disciplina a prestação de informações sobre o valor de terra nua. Então, entendo que esse referido levantamento deveria ter passado pela análise dessa Câmara Municipal, Se houve, então eu estou questionando se houve essa avaliação técnica, se houve aonde está e que seja apresentada essa Câmara. Esses valores baseados em que foram classificados, sendo que vocês podem me corrigir se estou errada, mas parece que a base do sindicato era em torno de 10 mil o hectare. Então, foi muito desproporcional o aumento que teve. Na média, banhados, em média. Várzeas. Então, de R$700, hoje tem agricultores que estão pagando de 4 a 5 mil reais recolhendo de imposto.
Mais grave ainda é lembrar que tivemos muitos problemas de safra esse ano, que agora é o momento que o agricultor precisa para reiniciar, angariar seus recursos, para começar um novo plantio, para reiniciar seus trabalhos, né? E, em vez de nós estimular a agricultura, nós estamos criando, onerando despesas para a agricultura. Não que é a questão do imposto, mas que seja justo, que seja discutido de forma técnica e qualificada. E daí, como eu já falei, que por outro lado, mesmo sendo um imposto federal, hoje existe um convênio e esse imposto cai direto para o município. E outra questão que é importante nós rever isso nesse momento, porque se nós deixarmos para o ano que vem, não vai dar para reduzir mais valores. Porque daí vai ter renúncia de receita. E daí não temos mais o que fazer. Então, quero pedir o apoio dos senhores para que nós traga essa discussão, entendendo que ainda houve, né, fere a questão dos princípios administrativos da publicidade, porque não foi publicizado, não foi tornado público esses valores de referência, não foi essas tabelas, esses estudos, se foram realizados ou não. E isso fere, né, a nossa questão de responsabilidade aí por não cumprir a Constituição Federal. Então, que seja encaminhada essa Câmara, peço apoio do jurídico, de todos os vereadores, para que a gente faça essa discussão, para que a gente, né, entenda o... Oi? A Câmara pode alterar por lei, então, mas que nós tenha essa base técnica, né, Tom, que nós possamos seguir, e que se o município fez, quais que foram a orientação técnica administrativa que ele utilizou para criar esse padrão de tabela nesse valor, né, e que vem onerando grandemente aí aos agricultores de todo o município. Então, é importante arrecadar, mas com imposto justo, né? Já chega a sobrecarga tributária que temos no nosso país e nós ainda sobrecarregar no município, daí não vamos colaborar em nada. Seria esses os encaminhamentos para discussão e pedindo apoio de todos. O vereador Júlio, que foi presidente do sindicato, também tem alguma complementação? Acho que é muito válida a sua experiência nesse setor, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Realmente, a gente conversou com alguns agricultores e há um acréscimo realmente com esses valores na taxa de imposto a pagar, né, com relação aí à declaração dos ITR. Esse valor da terra, já na gestão anterior, ele já foi alterado. Eu não sei que embasamento tiveram, mas eu me lembro bem que foi feito ali um comparativo, que as terras estavam valorizadas na questão comercial, e a terra que estava de referência, o preço mínimo de referência para fazer cálculo de imposto, estava muito abaixo do que praticava-se comercialmente. Tá? Então, não foi feito também nenhuma discussão com os interessados, que nem os agricultores e entidades representativas, né? Eu também não sei que embasamento técnico eles tiveram, sei que também teve realmente esse aumento. E agora vem mais uma em cima ainda, já são duas. Em São Mateus vai ser a segunda vez que se aumenta o valor da terra com relação aos demais municípios circunvizinhos que não mexeram em nada ainda, né? Então, nós gostaríamos de saber qual é o fundamento, o embasamento que estão praticando isso. Se é apenas para aumentar a arrecadação, se realmente existe uma valorização imensa das terras aí, o que é o problema aí? Os agricultores estão ganhando muito dinheiro, que eu acredito que não, porque sou agricultor e eu, ultimamente, nós estamos pagando conta e não vencemos mais pagar conta. Então, seria isso. Obrigado. Vereador Júlio, antes do senhor complementar, como eu falei, aproveitando sua experiência já como ex-presidente do sindicato, né? Esse imposto, ele sempre foi e continua sendo de esfera federal. Agora, com a alteração, pelo que ninguém está conseguindo explicar bem certo isso. E de repente, não sei se até se o senhor não tiver a resposta, não precisa me passar essa resposta hoje. Mas eu tenho alguma questão. Porque a gente sabe que o CNA, aquele imposto que era confederativo, foi abolido, né?
Você agora só contribui de livre e espontânea vontade. Ninguém vai contribuir de livre e espontânea vontade. Então está muito embolado, isso eu até pedi esses tempos aí aqui para o nosso jurídico ver isso aí, ver as leis federais, como que começou essa cobrança, por que surgiu essa cobrança, e esses preços estão elevados mesmo, né? Está muito alto, eu não sei o que o senhor poderia nos comentar. Existe uma determinação, que esse imposto é determinado pelos municípios. O valor da terra são os municípios que determinam, não é o governo federal que determina. Essa foi uma das informações que eu acabei tendo essa semana aí, que os municípios têm autonomia de elevar ou diminuir o valor da terra, certo? Para fins desses cálculos de imposto. Então, por isso que nós estamos pedindo qual é o embasamento que eles tiveram, qual é o fundamento que eles tiveram. E isso aí está vinculado também aos preços de escrituras nos cartórios? Não. Talvez não entenderam a minha pergunta. Porque antes você fazia uma venda de terras, né? Vamos dizer que eu vendi meu terreno lá por 50 mil e no cartório você poderia declarar lá que você vendeu por 8 mil. Agora não, agora já tem uma tabela. Tem uma tabela. Uma tabela mínima, né? E não está vinculado, porque a gente não está pegando o fio da meada para desenrolar isso aí. Na minha opinião, senhor presidente, está vinculado sim. Foi até para fazer a cobrança do imposto dos cartórios, que os cartórios não faziam, e ele está vinculado. Foi um tabelamento feito, e o que o pessoal está reclamando, que terras da mesma especificações daqui de São Mateus e cidades próximas nós com a mesma especificação, então o valor lá nas outras cidades são menores. Obrigado, vereador Júlio. Vereador Jacques. Bom, esse requerimento é muito bom, importante. A respeito desse assunto, eu já conversei junto com o prefeito municipal e, na verdade, essa tabela aí não foi o município que fez, essa tabela quem encaminhou para o município foi a própria Receita Federal, veio com determinação do Tribunal de Contas, porque, na verdade, teve um pente fino da Receita Federal e a Receita vem notificando os municípios que tiveram problema, não é todos os municípios. Então, municípios que tiveram problema porque o problema está na declaração. Às vezes a pessoa vai fazer a declaração lá do seu terreno e ele não está equivalendo o valor da área que o pessoal tem de terra. Então isso é um problema que não é nem com o agricultor, é um problema no momento que a pessoa às vezes que está lá fazendo essa declaração tem que se atentar a esse tipo de situações e às vezes acabou falhando, teve alguma falha aí e a Receita Federal não deixou passar. Então infelizmente a Receita notificou o município foi notificado, e ela veio a determinação, essa tabela veio da Receita Federal. Inclusive está lá para quem quiser ver, né, mas é muito importante que a vereadora fez esse requerimento, que vai vir aí a resposta. Então, infelizmente, o município teve que acatar, então não foi o município que pediu para aumentar esse valor. Na verdade, esse valor aí da questão da declaração, né, infelizmente teve essa notificação e a Receita hoje está mesmo em cima. Então, não só a Receita Federal, a estadual, né, eu acho que pela situação do país, pela situação econômica aí, né, que infelizmente pela corrupção, o pessoal quer arrecadar. E o governo federal quer arrecadar dinheiro e está botando esse pessoal para trabalhar. E, na verdade, eles enviaram, está lá, tem essa tabela, então não é o prefeito que determinou. Isso não condiz, né? Então, eu estive lá, eu vi essa tabela lá, conversei com o jurídico, o doutor Valtuir estava lá, né, e me explicou tecnicamente que veio essa determinação e o município teve que acatar, que se o prefeito não acatar, ele vai estar descumprindo uma lei, uma determinação do Tribunal de Contas. Então ele também tem essas obrigações, infelizmente não é um problema do município, mas um problema na questão da Receita mesmo, essas questões das declarações que teve problema, e não são todos os municípios, são alguns municípios, e São Mateus é um deles que caiu nesse pente fino, e a Receita notificou o município. Então foi bem claro, isso é a situação. Mas agradeço ao vereador pela iniciativa, aí, pelo requerimento e pela preocupação, né, que é um assunto muito importante. Infelizmente, é uma hora que todo mundo está com dificuldade, o agricultor, infelizmente, está realmente, mas às vezes não parte do agricultor. Infelizmente, uma falha de uma outra pessoa acaba afetando todos os agricultores.
Então, eu acho que tem que tomar cuidado, sim. Eu acho que cada um que é proprietário da sua terra tem que tomar cuidado na hora da declaração, ver certinho essa questão do valor que vai declarar, tudo para depois não dar problema. Tem um monte de agricultor aí com problema aí que infelizmente está com essa dificuldade e agora não está entendendo, mas infelizmente tem que tomar os cuidados e cuidar muito na hora dessa declaração. Então a Receita Federal ela está aí para isso e infelizmente no momento ruim desse aí acaba afetando aí várias pessoas, né? E o município de São Mateus é um deles, né? É uma pena. Ninguém mais querendo discutir o requerimento 130 de 2019, eu coloco em votação. Quem é favorável permanece como está, quem é contrário que se levante. Aprovado por unanimidade. Requerimento 131 de 2019. Só um minutinho. Desculpa, justificativa de votos, secretário. Vereadora Fernanda. Então, assim, ó, tem essa... Mesmo assim, eu vou questionar da mesma forma, porque diz que é atribuição do município, e não acredito que, mesmo implantado pelo Tribunal de Contas, que vai ter valores de referência diferenciados em municípios. Mas na lei aqui está dizendo que o município tem que informar. Tem que informar. Tem que informar e tem que ter o estudo técnico, o que não foi realizado e não foi tornado público. Então, não vejo, né, pode ter até essa orientação, teve para os convênios, que eu tenho conhecimento, para que os municípios estabelecessem esses convênios, até para que esses recursos não fossem mais para o governo federal e permanecessem nos municípios. Mas as tabelas de referências na normativa dizem que são de responsabilidades do município. Mas vamos averiguar todas as ações e as medidas que tem, e não podemos engolir tudo, né, a goela abaixo, depois sobra para nós responder, né? Então, acho que está aqui o nosso papel em defesa de todo cidadão, independente de seja órgão federal, estadual ou municipal. Tem que ter valor de referência e tabela técnica sobre isso. Vereador Jackson. Com certeza, vereadora. Portanto, por isso que aprovamos o seu requerimento aqui, né? Todos, porque é do seu direito. Só que eu, como tenho conhecimento e já fui questionar diretamente, por isso que eu já pude responder a senhora aí algumas informações que eu já obtive. Mas vai vir também a resposta do seu requerimento, que foi muito importante. Prossegue, secretário. Requerimento 131 de 2019. Requer que seja enviado ofício à deputada estadual, Cristina Silvestre, solicitando emenda parlamentar para aquisição de um parque adaptado para a PAI de São Mateus do Sul. Justificativa. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Mateus do Sul foi fundada em 21 de outubro de 1980 pelo Rotary Club, com a missão de promover e articular ações de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Atualmente possui 129 alunos, 36 funcionários, convênio do Estado, 5 funcionários, convênio Prefeitura, 8 funcionários, convênio do SUS, 12 funcionários, convênio PANAS, 6 mães voluntárias, Clube de Mães, 4 funcionários e 9 estagiários da PAI, além de aproximadamente 30 profissionais voluntários de diversas áreas envolvidos nos projetos da instituição. O referido parque será de grande importância para a PAI, que presta um grande serviço no atendimento das pessoas com deficiência, na medida em que proporcionará mais lazer e entretenimento aos seus alunos, que dependem do referido parque adaptado. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. Requerimento 131 de 2019, como proponentes vereadora Fernanda e vereador Júlio, eu coloco em discussão e votação. Está em discussão, vereadora Fernanda. Não, só justificando, porque eu fiz um requerimento com o mesmo teor para o deputado Toninho Wanders, mas como, né, a gente vai tentar uma perspectiva e a deputada, né, se prontificou através de emenda, está fazendo a viabilização desse parquinho adaptado, até foi uma solicitação dos familiares, né, da PAI na última reunião. Então, estamos encaminhando para uma nova tentativa. Quem viabilizar antes, melhor ainda, né? Melhor ainda. Coloco em votação. Quem é favorável, permanece como está. Quem é contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 132 de 2019. Requer constarem em ata votos de congratulações ao Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná por seus 40 anos de existência e a todos os psicólogos do Paraná pela passagem desta data, na pessoa da presidente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná, Marli Perrelli. Justificativa. Neste ano de 2019, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná completou 40 anos de existência, criado através de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, em 1979. Essa instituição tem se dedicado nas últimas 4 décadas às funções de orientar e fiscalizar a profissão de psicólogo, e também na luta pela garantia de uma sociedade mais justa, com respeito aos direitos humanos e a valorização da psicologia acessível a todos. Exemplo dessa luta é a aprovação pela CCJ, da Alep, do projeto de lei 365 de 2019, que estabelece a presença de psicólogos nos colégios estaduais do Paraná e que, caso vire lei, será uma conquista em benefício de toda a sociedade. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. O requerimento 132 de 2019, como proponentes, vereadora Fernanda e vereador Júlio, a presidência aprova. Com a palavra, vereadora. Então, parabenizando aí, né, os 40 anos de luta da categoria dos profissionais de psicologia, em especial nosso amigo Rafael, que se faz presente aqui, representante dos profissionais, dos poucos profissionais de psicologia, né, que compõem o quadro de servidores do município, estendendo a todos os profissionais da área pública, privada, das instituições não governamentais, os voluntários, e reforçando a importância do sindicato, das classes representativas, que hoje a gente está num processo de desconstrução, desmobilização, né? E eu acho que a gente precisa reforçar e entender a importância dessas instituições nos processos de discussão e nos processos da efetivação das políticas públicas aí no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Porque se nós nos permitirmos desarticular enquanto classe trabalhadora, aí nós perdemos o fio da meada e continuamos a ser dominados, e os interesses pessoais e maiores se sobrepõem ao da coletividade, né? Então, parabenizando a todos os profissionais e reforçando a importância dessas instituições representativas da classe trabalhadora. Temos agora as indicações. Com a palavra, secretário. Indicação 108 de 2019. Solicita a perfuração urgente de um poço artesiano na localidade do Paiol Grande. Justificativa. Os moradores vêm sofrendo com a falta de água, impossibilitando a execução de atividades básicas em suas residências, sendo necessária uma ação urgente do poder público para que se tome as providências necessárias para amenizar essa falta de água na localidade do Paiol Grande. Vereador Edival, vereador Jackson. Indicação de número 108 de 2019, como proponentes vereador Edival e vereador Jackson, a presidência aprova. Prossegue, secretário. Indicação 109 de 2019. Solicita com urgência a colocação de uma lombada redutor de velocidade na estrada principal da comunidade do Turvo de Baixo, em frente ao ponto de ônibus escolar e mercearia do Luiz. Justificativa. Referido trecho tem um tráfego grande de veículos leves e pesados, como caminhões e ônibus escolar, máquinas agrícolas e pedestres, correspondente a mais de 1 km de reta. No referido local, há um ponto de ônibus onde as pessoas aguardam o transporte, estando expostas a grandes riscos ao atravessar a estrada, devido à velocidade imprimida por alguns veículos, e ao pó levantado por ocasião do tráfego de tais veículos, sendo necessário com urgência uma lombada para trazer mais segurança aos usuários da estrada. Vereadora Fernanda, vereador Júlio. Indicação de número 109 de 2019, como proponentes vereadora Fernanda
e vereador Júlio, a presidência aprova. Indicação 110 de 2019. Solicita com urgência a colocação de lombada redutor de velocidade na rua Antônio Bisinelli, na Colônia Iguaçu. Justificativa. Referido trecho tem um tráfego grande de pedestres, veículos leves e pesados, como caminhões e ônibus escolar. As pessoas por ali que transitam têm sido expostas a grandes riscos, devido à velocidade imprimida por alguns veículos na rua, sendo necessário com urgência a colocação de lombadas para trazer mais segurança aos usuários e moradores da localidade. Vereador Fernando e vereador Júlio. Indicação 110 de 2019. Como proponentes, vereadora Fernanda e o vereador Júlio, a presidência aprova. O Júlio precisa assinar aqui. Viu, vereador? Com a palavra, vereadora. Só, desnecessário até talvez comentar, mas assim, acho que nem deveria, a necessidade de requerimento, encaminhamento, indicação para esse tipo de situação, e a gente vê uma resistência e tem locais aí de risco que já foi solicitado há mais de 2 anos a questão do redutor de velocidade e se é negado a fazer. E eu já apresentei uma questão, uma normativa legal que não existe nenhum impedimento, para a colocação a não ser em BRs, que tem a orientação técnica. Então eu vejo que é uma questão de prioridade e divisão, de gestão que entende como questão de segurança para a comunidade. E isso não há. Tem até a lei municipal da questão dos redutores na próximas escolas, os ICMEIs, não é obedecido, não é colocado. Então, eu acho que o que adianta? Nós temos tanta legislação e não conseguimos cumprir. Então, não basta estar escrito, tem que estar desenhado e provado para conseguir efetivação. Mas só um comentário da dificuldade de conseguir efetivar. Ninguém inscrito para a tribuna, eu passo as explicações pessoais. Vereadora Marta. Obrigada, senhor presidente. Nas explicações pessoais, o que eu fiz durante a semana, então só deixar aí esclarecido para a população. Algumas solicitações, O pessoal do Turvo lá está aguardando a questão da areia, mas deve estar chegando lá na escola para vocês treinar para o minivôlei. Também estamos orientando os acadêmicos, Tom? Estamos orientando os acadêmicos referente à Associação dos Estudantes. Eu lembro que essa Associação dos Estudantes, por sinal, dos universitários, eu acho que eu estava no 2º ano de pedagogia quando foi instituída, quando foi fundada essa associação. E algumas pessoas me procuraram já no início do ano referente a esse subsídio da prefeitura, porque os estudantes não estavam recebendo até então. E essa semana eu fiquei um pouco triste, porque eu fui atrás para saber por que os estudantes, os acadêmicos, não estão recebendo esse subsídio. É claro que a associação precisa estar organizada, assim como qualquer outra associação. Para quem é professor aqui sabe que as nossas APMFs, elas têm que estar com a documentação toda correta para que a gente possa receber um recurso, seja municipal, estadual ou federal. E essa associação dos estudantes, infelizmente, ela não está organizada. Eu fui atrás, a pessoa que me atendeu não foi muito simpática, eu fui no sentido de querer colaborar, e então eu pedi ajuda para o jurídico da Câmara, e gostaria, e o Tom já me deu esse retorno, vamos estar recebendo, acho que na quinta-feira, alguns membros, alguns acadêmicos, para que a gente possa reerguer essa associação. Não é que a prefeitura não queira repassar. E talvez tenha algumas pessoas que acham que R$60 por acadêmico não faz diferença, pois quando eu estudava fazia uma grande diferença. Nós temos que pensar que pode ser R$60 por mês, multiplica isso durante um ano e multiplica isso durante 4 anos,
vai fazer uma grande diferença, inclusive na formatura de um acadêmico. Então, estamos correndo atrás e vamos destrinchar essa questão da associação, né? Ela precisa estar organizada, com certeza, tem que ter a documentação correta, e nós estamos orientando para isso. Quero agradecer, Tom, tá, por esse suporte que você está nos dando. Acompanhei também a assinatura da ordem de serviço do hospital, né? Tinha mais vereadores lá participando, isso vai ser bem importante para o nosso município. A gente não quer ir para o hospital, mas quando fica doente, corre para onde? Né? Nós precisamos. E um projeto tão sonhado para São Mateus. Também acompanhei o processo de cessão de uso dos terrenos do DR, tanto aqui para o centro da cidade, quanto ao terreno lá de Fluviópolis, que esses terrenos estão criando mato, né? Só tem mato, né, Júlio? E podemos utilizar aqueles terrenos para alguma coisa útil, não criar mato no centro de Fluviópolis, e no centro de São Mateus está sendo utilizado aí pela prefeitura, mas nunca foi documentado. Ou seja, a prefeitura usa o terreno, mas ela não é dona do terreno. E recebi também o retorno, senhor presidente, da ENGIE, Transmissão de Energia Limitada. Eu não sei se o senhor me permite ler a carta deles aqui, até agora o pessoal viu eu me movimentando, mas era para imprimir, porque eu acabei de cobrar deles, eles me mandaram aqui, que foi uma solicitação de alguns agricultores também, por conta dessa empresa que está instalando uma rede de alta tensão no município, e vai passar aqui no município de São Mateus, e alguns agricultores já acabaram assinando e recebendo até o cheque do valor lá da sua, vamos dizer assim, da cessão de uso da sua propriedade. Então, infelizmente, algumas pessoas acabaram assinando e isso pode ser até revisto. Né? Não sei o que vai ser possível, vou pedir ajuda também para o jurídico da Câmara, mas eles me responderam. Né? Inclusive, eles fizeram uma visita, eu estava na escola, e eles fizeram uma visita essa semana. Vieram quatro pessoas de Florianópolis, e aí me trouxeram aqui, e daí trouxeram a correspondência. Prezada senhora, a ENGIE Transmissão de Energia Limitada, pessoa jurídica de direito privado, tem o CNPJ deles, tudo certinho aqui, concessionária de transmissão de energia responsável pela implantação e operação do sistema de transmissão Gralha Azul, conforme contrato de concessão número 1 de 2018, vem por meio dessa correspondência em resposta ao ofício 139 de 2019, de 2 de agosto de 2019, prestar esclarecimentos. Os estudos realizados pela empresa de pesquisa energética e operador nacional do sistema elétrico apontaram sobrecargas em linhas de transmissão que atendem a região centro-sul do Paraná, indicando a necessidade de reforço a partir de 2018. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, promoveu o leilão de transmissão de energia em dezembro de 2017. Foi o leilão número 2 de 2017. A ENGIE venceu o lote 1, formado pelos empreendimentos de reforço para a região centro-sul do Paraná, denominado Sistema de Transmissão Gralha Azul, com prazo estimado para início de operação em setembro de 2021. O referido sistema de transmissão prevê a instalação de aproximadamente 1.000 quilômetros de linhas de transmissão de alta tensão, 525 kW, Pichete? É isso, né? Você que é mais inteligente nisso. A implantação de 5 novas subvenções e a conexão e ampliação em 5 subestações existentes, atingindo 27 municípios do estado do Paraná. Especificamente no município de São Mateus do Sul, haverá a ampliação da subestação São Mateus, de propriedade da concessionária Copel, Geração e Transmissão, e a construção de 2 linhas de transmissão de energia de 230. A primeira linha de transmissão com extensão aproximada de 91 quilômetros, que interliga futura subestação União da Vitória Norte e subestação existente em São Mateus do Sul. Já a segunda linha de transmissão, são 2, né, Júlio? Com extensão aproximada de 88 quilômetros, interligará a futura subestação de Ponta Grossa à subestação existente em São Mateus do Sul.
Os processos de licenciamento ambiental tramitam junto ao IAP, bem como os referidos empreendimentos foram declarados de utilidade pública pela ANEEL, conforme as resoluções autorizativas. Foram realizadas reuniões técnicas informativas sobre os empreendimentos em 12 de 3 de 2019, no município de Teixeira Soares, e em 15 de 3 no município de União da Vitória, nas quais foram apresentadas as características dos empreendimentos. O relatório ambiental e também os procedimentos fundiários relativos à liberação das áreas para construção, tendo sido encaminhado convite às prefeituras municipais e Câmara de Vereadores. Adicionalmente, e mais importante, visto que por diversos momentos, nossas equipes têm interação com os proprietários. Foram prestados os esclarecimentos de forma individualizada aos proprietários, sempre que fomos demandados. Os proprietários dos imóveis atingidos pela linha de transmissão no município de São Mateus do Sul foram convidados a participar das respectivas reuniões técnicas, tendo ainda o empreendedor disponibilizado o veículo para deslocamento dos proprietários. No que concerne ao processo de liberação fundiária das áreas necessárias à instalação dos empreendimentos, ressaltamos que a ENGIE segue a legislação e normas vigentes no país e utiliza a norma técnica 14.653, que trata da avaliação de bens, conforme etapas a seguir. Aí que está. Pesquisa de preços. Considerando o traçado, é realizada a caracterização dos imóveis e benfeitorias da região do futuro empreendimento, o levantamento dos preços e valores médios via coleta de dados de campo e fontes públicas, que resulta no caderno de valores, documento que determina o critério e valores indenizatórios a serem aplicados. Autorização de acesso, etapa preliminar, na qual é feita a apresentação de forma individual, a ENGIE e do projeto. Nesse ato também é solicitada ao proprietário a autorização para entrada no imóvel, para a realização dos estudos técnicos, ambientais e fundiários. Cadastro e levantamentos físicos, identificação das divisas dos imóveis, dos proprietários e demais vinculados ao imóvel. Nessa etapa são requeridos aos proprietários toda a documentação pessoal e do imóvel necessários para a correta avaliação do imóvel e posterior etapa de indenização. Também é efetuado o levantamento das características da área necessária ao empreendimento e benfeitorias afetadas. Depois vem o laudo de avaliação, com base nos levantamentos de campo e métricas definidas no caderno de valores, é gerado o laudo de avaliação, que é considerado o impacto do empreendimento sobre os imóveis e benfeitorias e a restrição imposta à área pelo empreendimento. A negociação contempla a apresentação do laudo de avaliação e que pode resultar em um termo de acordo de valores em caso de um acordo amigável ou o encaminhamento para judicialização para os casos de não acordo de valores ou restrições documentais que impeçam a assinatura de uma escritura pública. Cabe lembrar que a Justiça é um agente neutro e, nesses casos, o valor indenizatório é estabelecido por perito avaliador designado pelo Judiciário. E o pagamento é realizado no ato da assinatura de escritura pública e feito via cheque nominal ao beneficiário. Ressaltamos o caráter de utilidade pública do empreendimento, visto a relevância desse projeto para o Sistema Nacional de Transmissão de Energia, e em especial para os municípios da região Centro-Sul do Paraná, dentre eles o município de São Mateus do Sul, com a implantação do Sistema de Transmissão Gralha Azul. Haverá mais oferta de energia, que além de diminuir os riscos de apagões ou falhas do atual sistema, possibilita viabilizar novos projetos públicos e privados da região, resultando de forma indireta em incremento de receita aos municípios. Então, a ENGIE respondeu para as pessoas que estavam no aguardo aí da resposta. Foi o Márcio Neves, gerente de projeto, e o Carlos Fernando Bandeira Home, gerente de planejamento e logística de projetos. Tem os telefones deles? Verdade? Só que aí vem a seguinte questão, né, presidente? Passar para mim daí. O pessoal como diz, eles se apresentaram muito bem, vieram, conversaram comigo, trouxeram essa correspondência,
Mas eu vou dizer assim, as pessoas que estão se sentindo prejudicadas, porque vai passar a linha de alta tensão. Nós não somos contra o progresso, bem pelo contrário. Porém, a gente gostaria que a empresa fizesse uma audiência pública no município de São Mateus. Veja só, são quantos municípios no Paraná e não foi feito em São Mateus. Então, seria uma prosa que a gente gostaria que a empresa tivesse com os proprietários. Nesse caso, como a empresa já cumpriu com essa parte, né, eles alegaram que mandaram um convite para nós, que convidaram os proprietários, alguns falaram que não sabiam. Então, o que eu vou pedir para os proprietários? Aqueles que estão se sentindo prejudicados, porque é um terreno que eles ganharam lá como uma herança, vamos dizer assim, ele não tem um valor só lá dos 60 mil, dos 50 mil. Ele tem um valor também sentimental e pode ser o lugar onde a pessoa iria construir a sua casa. E aí como que fica? Tem pessoas recebendo 2 mil, 3 mil, 1.500 e as pessoas estão saindo faceira com cheque. Gente, tem que valorizar a sua propriedade. Tem valores bem maiores. As pessoas que já assinaram, não sei se tem como rever isso, mas as pessoas que ainda não assinaram, eu vou pedir que procurem o jurídico da Câmara, né, que tanto o Alex quanto o Tom aí, né, que é o nosso jurídico, com certeza vão dar uma explicação para essas pessoas que estão se sentindo prejudicadas. Tá certo, gente? Então é um retorno desse problema que eu levantei aí algumas semanas atrás. Obrigado a todos e a todos que estão presentes na sessão e tiveram paciência de nos aguentar até agora. Mas a semana passada nós fomos até 10 horas da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vereadora Fernanda. Então, né, a vereadora Marta às vezes acaba por um valor bem menor e o imposto que é cobrado no município é um valor o triplo, o quádruplo daquele que o agricultor está recebendo lá, né? De, como se diz, uma indenização e não permitindo o uso da terra. Quero aqui falar sobre algumas situações e denúncias que têm acontecido. E aí a gente reforça a importância do concurso público e de termos, né, os cargos efetivos. E nós sabemos que nós estamos com uma deficiência muito grande de motoristas, tanto na saúde como no pátio de máquinas, como sempre é falado pelo nosso amigo Pichetti, né? E o que isso se torna muito caro com a questão das terceirizadas, já foi comprovado por A mais B. Mas assim, o que está acontecendo? Cargo comissionado são para funções administrativas de coordenação de gerência. Caso eu esteja equivocado, alguém pode me corrigir. E o que está acontecendo é que esses cargos comissionados estão como motoristas da saúde, estão junto às máquinas nos trabalhos aí nas áreas rurais, em desvio de função, em desvio de suas atividades administrativas que estão lá responsabilizadas até no ato da constituição dos seus cargos. E sendo que nós continuamos com a deficiência de motoristas e de outros profissionais, principalmente na saúde e na Secretaria de Obras. Então, eu peço providência ao Executivo que fique atento a isso. Sem falar que esses cargos comissionados, em sua maioria, são pré-candidatos às próximas eleições. Então, vamos cuidar para não misturar as coisas e termos compromisso ético com nossas funções públicas, né? Quero aqui parabenizar, né, ao Conselho Municipal de Assistência Social, em nome da presidente do Conselho, Marta, e todos os técnicos aí da Secretaria de Assistência Social, que realizaram com uma belíssima conferência municipal de assistência social, onde se discutiu diretrizes, né, deliberações sobre a política municipal de assistência social, falou da importância da manutenção dos serviços de referência, né, de prevenção à situação de risco e vulnerabilidade social, o CRAS volante, né, que espero que não queiram mais eliminar esse serviço, pois foi debatido da importância da manutenção desse serviço para o nosso município, por ser um município extremamente rural, o CREA, enfim, os demais equipamentos e serviços de convivência e vínculo. Foi discutido também a importância da participação da comunidade no controle social, nos conselhos municipais de direito, e também a questão da garantia de orçamento. Hoje o orçamento da assistência social é 5%. Então é mínimo.
é mínimo o investimento na política de assistência social, onde eu vejo que é uma intersetorialidade, é necessário entre assistência social, saúde, educação, acho que, né, se faz de forma conjunta, né, e que quando se atende uma questão social, uma situação de vulnerabilidade social, vai refletir na educação, vai refletir na saúde, então é necessário investimento na prevenção, sim, e não é visto, né, e não é tido como prioridade de investimento, e cada vez vem reduzindo mais. A habitação, que está dentro da Secretaria de Assistência Social como departamento, nós vemos assim o descaso, que tem R$ 800 mensal de garantia de orçamento, né? Então chega a ser cômico a situação se não fosse trágica, né? E também alguns debates para serem encaminhados ao governo federal, que é a questão que se o município tem saldos de repasses, o governo federal está bloqueando, não está repassando os recursos. E isso vai gerando um déficit ao longo, né, no decorrer. Então, que independente se tem saldo, porque às vezes tem saldo devido aos processos licitatórios, né, devido aos trâmites legais, mas não é que o dinheiro não está sendo utilizado. Então, que se garanta o repasse mensal dos recursos, independente de ter o saldo, não, mas que se garanta os repasses, principalmente na área da assistência social, sabendo da importância e da dificuldade de garantia de recursos mínimos, né. Então, parabenizar e a participação de toda a comunidade, acho que teve mais de 100 pessoas participando, representantes dos usuários da assistência social, dos trabalhadores, enfim, de toda a sociedade, das instituições não governamentais prestadoras de serviço. E só para encerrar, também lembrar hoje que é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, uma mensagem bem bonita que eu achei, que somos igualmente capazes, igualmente competentes, comprometidas, mas ainda lutamos para serem igualmente reconhecidas. Muito obrigado, boa noite a todos, e que Deus nos abençoe. Vereador Júlio. Obrigado, presidente. Então, com relação a essa questão dessa transmissão de energia, eu conversei com vários agricultores, eles não tiveram essa reunião que citaram aí, né? Então, eles foram individual e foram, assim, pontuais em alguns, né? Deixavam um vizinho e um no outro para fazer um jogo de cintura que a empresa realmente costuma fazer. Então, é complicado. Eu acredito que eles devem se organizar, né? Eles devem procurar ajuda aí para ver essa questão, porque são valores diferenciados, né? Uns recebem mais, outros menos, né? E esses cálculos aí também é complicado, né? Porque podem valorizar um de mais, outro de menos e assim por diante. Outra relação, ontem até uma pessoa me passou, só que eu não pude me inteirar do assunto. Ontem eu saí, hoje também estive em Curitiba, não deu tempo. A questão do posto de saúde lá de Fluviópolis, Marta. A pessoa relatou assim que está um pouco um descaso, o médico é para ir, não vai, as pessoas voltam embora. Daí, quando consulta, não tem remédio. O dentista parece que também está com falhas, né? Então, o que essa pessoa me relatou está num processo assim, como se fosse de desativar. Parece que logo fecha o posto, sabe? Assim, a preocupação da pessoa. Mas eu não fui lá, não pude me inteirar, até se a senhora puder, de repente, procurar mais esses detalhes. Porque lá é um reduto grande de pessoas, né? São várias comunidades que precisam e é próximo, né? Evita de vir, então tem muito mais essa questão aí, verificar isso aí. E também quero agradecer a todos aí pela compreensão nossa, né? E eu essa semana também participei de umas festas aqui e o assunto das festas foi a questão das cadeiras da Câmara, né? E eu acho que foi uma polêmica levantada por nós aí, que nós mesmos estamos colhendo os frutos aí, de amargos, uns meio azedo, né? E, enfim, mas o pessoal estava ansioso, até cheguei, hoje, cheguei num posto ali, o pessoal, primeira coisa me falou isso, e as cadeiras? Digo, as cadeiras estão lá, só falta alguém sentar, né? Então, são coisas pequenas assim, vamos dizer, que como o pessoal se preocupa, né? Mas nada como consultar a comunidade. Eu já falei aqui várias vezes que se nós ouvíssemos mais, tivesse meios de ouvir mais a sociedade,
eu acho que os encaminhamentos seriam bem melhor, inclusive por parte do executivo, né? Ele tem que sair escutar a comunidade, e eu não vi isso, né, ainda por parte dele, né? É pontual também, né? Ele não faz aquela abertura para de repente direcionar um projeto eficaz, né? Essa questão das obras, quando o Pichetti falou, os caminhões que estão parados, mas com que justificativa se terceiriza? Como que consegue essa terceirização se você tem caminhão e é só contratar funcionário? Então, as emendas, não adianta mais pedir caminhão, né? Eu acho que isso aí já é pedir diretamente para um terceirizado, vir já com as máquinas prontas. Enfim, então são esses detalhes, né? E a comunidade cobra da gente, né? Cobra, isso cada passo está cobrando, né? E infelizmente nós estamos no meio do povo e estamos aí para ouvir mesmo. Lógico, entremos nisso, foi para se molhar mesmo, não é para se esconder. Eu não me escondo de ninguém, estou no meio do povo e falo o que falar, estão falando. Muito obrigado a todos, uma boa semana a todos. Vereador Jackson. Deixa que eu falo primeiro, o Pichetti está com medo, né? Ele quer falar por último. Não tem problema, a próxima sessão, qualquer coisa, eu te respondo. Quero aqui agradecer ao deputado Evandro Roman, que esteve aqui esse final de semana no município, e conforme a gente já tinha conversado com ele, né, junto com o prefeito municipal, solicitando aí recursos para o município, trouxe uma boa notícia que já está destinando aí 5 milhões para pavimentação asfáltica para o município de São Mateus do Sul, né? O Evandro sempre tem esse compromisso grande com o nosso município de São Mateus aqui, né? Sempre mandando grandes emendas aqui para o município, e agora essa emenda aí para a pavimentação. Inclusive encaminhou emendas importantes para o hospital nosso, Dr. Paulo Fortes, inclusive aí no passado até recente aí, mais de 2 milhões para o hospital, recursos esses que foram utilizados para comprar vários equipamentos para o hospital, equipamentos de CTI e tudo mais. Então, eu quero agradecer aqui ao deputado, agradecer também a presença aqui do nosso deputado estadual, Hussein Bacri, né, que esteve aqui junto com o governador na assinatura da homologação da ordem de serviço para a construção do novo hospital, e também esteve presente juntamente com o presidente, né, que a gente esteve lá no evento da Secretaria de Assistência Social, né, que foi um evento muito importante, né, que o vereador Fernando, como funcionário também, e também estava presente lá, fez parte da mesa, né, um evento que foi de muita importância, que foi debatido várias situações e as necessidades da Secretaria. Então, eu agradeço aqui a todos que nos acompanharam até esse momento na sessão, a todos que ficaram presentes e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Vereador Pichetti. Eu falo antes, o Jacques falou antes, está ficando legal, a cidade comenta. Senhor presidente, semana passada eu falei em relação à falta, uma coisa simples, básica, a falta de eletrodo no PA. Equipamento necessário, primordial, para a gente verificar se alguém chega infartado, faz o exame, que esse exame ele é online e é mandado diretamente para o cardiologista que tem em plantão no Hospital Bom Jesus em Ponta Grossa. Simples, R$ 2,50, R$ 5,00 o par, ou cada exame, R$ 3,00 cada exame. O paciente tem de pedir para algum familiar ir na farmácia mais próxima comprar. Foi emprestado, tem lá. Depois que nós falamos aqui à noite, no outro dia apareceu. Só que eu queria comunicar que eles esqueceram de abrir as gavetas lá e está faltando seringa de 3 a 5 ml. E quando o médico receita alguma medicação nessa variedade de 3, 5 ml, ele está usando de 10. Custo maior dificuldade para os funcionários, o tamanho da injeção maior, conforme o idoso com debilitado, veio estourando, quem entende disso e sabe o que eu estou falando, sabe a grande dificuldade que é para os funcionários e a falta de respeito que é com os munícipes. São coisas picuinhas, senhor presidente, que não deveria ser feito o debate aqui na Câmara de Vereadores, eu concordo.
Mas se a gente não trazer, não resolve. Eu tenho certeza absoluta. Amanhã chega a seringa. E essa seringa faz 15 dias que não tem. Todo mundo sabe que um pronto atendimento ou qualquer ambiente hospitalar, médico, uma das coisas mais importantes que nós temos é a higiene. E todo mundo sabe que nós temos produtos que nós precisamos fazer essa higiene. E um deles é o álcool. Pasmo. Também acabou. Então são coisas básicas que deveriam ser vistas. E se a gente olhar para o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem que usa esse álcool, e nós ver a cadeia toda para chegar até o prefeito municipal, existe muito cargo responsável para tudo isso. Ou muito cargos irresponsáveis para tudo isso. Existe chefe de setor, existe ofício solicitando esse serviço, e não estou aqui culpando o chefe do setor do PA, apesar de achar que ela não tem qualificação técnica para ter lá. Para achar que ela está lá porque ela foi candidata a vereadora. Isso é fato e de direito. Ela só está lá, chefe, porque ela foi candidata a vereadora em quatro eleições já para o seu prefeito municipal. Não tem formação nenhuma na área médica. Qualquer pessoa de sã consciência que tenha 2 neurônios só no cérebro, sabe que para ser chefe de médico e de enfermeiro formado, técnico de enfermagem, tem que ter uma qualificação técnica, pelo menos na área médica. Isso é simples, e qualquer pessoa que tenha 2 só neurônios dentro do cérebro, sabe disso. E nós não temos isso lá, infelizmente. Mas não é culpa dela nesse caso, porque os ofícios foram feitos. Os ofícios foram feitos. E eu repito, professoras, que espero que sejam, logo seja efetivado no município. Mesmo que o relatório seja paciente com 2 S. Mas foi feito o pedido da injeção com G. Muito obrigado. Vereador Miguel? Bem, então ninguém... Já todo mundo usou o seu tempo, né? Nós tivemos uma semana de muitas alegrias na cidade e também na família. A gente teve uma semana triste, semana passada. Parabenizar as assistentes sociais do município pelo debate, né, pela preocupação aí em garantias de direitos, em ajudar o próximo, né? O próprio nome já diz, né, assistentes sociais. É muito importante, então gostaria que a vereadora Fernanda cumprimentasse a todos, né, e parabenizar pelo evento do qual eu tive participação na abertura. Depois tivemos a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo hospital, com a presença do nosso governador, deputado Bacil, deputado Ussi, deputado Cury, secretário de Estado da Saúde e demais autoridades, prefeitos aqui da grande região. Lá também estava presente o vereador Geraldo, o vereador Jackson, a vereadora Marta. Não lembro de ter visto mais... Quem? O Pichete, também não vi o Pichete. Não vi os demais, talvez poderia ter mais gente lá que a gente não viu, né? Mas foi um marco, né, na história de São Mateus. Acreditamos na construção desse hospital, o qual vai vir a somar, a procurar estruturar ainda muito mais a saúde do nosso município. E eu sempre faço um apelo, né, e peço para as pessoas, aqueles que puderem se associar no hospital, que vão se associar, colaborar. A população colabora sempre que o hospital faz eventos ou faz alguma campanha de alimento. A comunidade sempre responde, né, aos agricultores com feijão, com fumo, enfim. Essa é uma marca histórica para todos nós. O Marcão chegou rápido aqui na nossa reunião. O Marcão está vindo de Curitiba, foi fazer uma quimioterapia.
né, nosso assistente aqui da Câmara, né, ele participa mais das reuniões que muitos vereadores, às vezes, né, não perde, é difícil, o Marcão só por motivo de doença mesmo. Nós tivemos também na família o passamento da minha sogra, minha segunda mãe, que Deus a tenha, família todos unidos, né, todos juntos, não poderia ser de uma outra forma. A gente agradece a todos aqueles que estiveram conosco pessoalmente e os que por Facebook, WhatsApp mandaram as condolências, não puderam estar com a gente entende essas situações, né? A gente também gostaria de estar com muita gente nesses momentos, e às vezes a gente também não tem oportunidade de estar. Então a gente agradece em nome da família a todos. Nós tivemos também, há tempos atrás, aí, na procura por melhorias no município, eu, juntamente com o prefeito, né, a gente fez alguns contatos aí com algumas entidades de ensino superior à distância, e felizmente se instalou em São Mateus, né, na tarde de ontem, uma rede lá de Maringá, das Unicesumar, oferecendo grandes oportunidades aí aos são-mateuenses, né? Não estou aqui fazendo propaganda, estamos agradecendo as pessoas em acreditar no futuro do nosso município, né? E o município estão de portas abertas para outras universidades que, da mesma forma, quiserem vir ao município, sejam bem-vindos, como essas pessoas que vieram aí, segundo eles, estão muito animados, querem fazer a diferença nesse tipo de educação para São Mateus, com inúmeros e variados cursos, com valores pagáveis, que é passível, né, de a pessoa fazer, buscar um diploma superior, buscar uma melhoria dentro da sua atividade de trabalho. Então, parabenizar esse grupo que, mais uma vez, está aí, parece que estão já em 59 municípios, né? E para nós é muito gratificante essas pessoas estarem aí. Agradecer aí as professoras, né, que estão aqui, parabenizá-la ainda por estarem até o presente momento, né, que muita gente assiste só uma pequena reunião e já tem outras ocupações, né. Nós desejamos que Deus ilumine ainda muito mais vocês nessa nova empreitada que vocês vão assumir, né, que passaram no concurso. Já a profissão de vocês já é uma profissão honrosa, digna, né? E é um sacerdócio, a gente tem certeza disso, que vocês têm um sucesso imenso, né? E com certeza nossas crianças é que vão ter o prazer de ter excelentes professoras. Parabéns a quem passou no concurso. Esperamos que sejam chamadas logo também, porque a gente não sabe quantas que vão ser já admitidas de início. Isso aí a gente vai também procurar saber. Então, de coração, a gente deseja muita sorte para vocês. Vamos então passar a ordem do dia da próxima sessão ordinária, que vai ser a 30ª sessão, no dia 3 de 9 de 2019, às 18h30. Nós temos o projeto de lei do Executivo de número 27, que vai ficar 20 dias, que foi pedido vistas, é o 27, né? Então, para votação, daí temos o 28 e o 29, ambos em segunda discussão e votação. Requerimentos, indicações. Teremos o comparecimento do grupo Amantes da Leitura. Na segunda-feira eu estarei me deslocando a Curitiba, num convite para participar lá
no plenarinho da Assembleia sobre um assunto sobre a araucária, né? Vamos chamar o pinheiro, né, que é mais conhecido entre nós, né? Estarei lá representando a todos. Quem também quiser compartilhar o convite, o secretário fez a leitura do convite, né, secretário? É aberto a todos os vereadores. Eu faço questão de estar lá nessa reunião, a convite do deputado Emerson Bacil e também do Traiano, presidente da Assembleia. Nada mais... Oi? Dia 2, nas 9 horas da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa. No plenarinho, né? Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão. Agradecemos a todos, boa noite e ficamos com Deus.